Muito bem, pessoal. Aqui sou eu de novo, Marcos Pedro, do canal Arte com Marcos Pedro. E estou aqui com o objetivo de ensinar vocês a desenhar um morango, né? A pintar um morango. Porém, primeiro a gente precisa saber como desenhar um morango, né? Porque como é que vai ser as coisas se a gente não souber desenhar um morango? Então, eu quero que vocês imaginem um ovo de cabeça para baixo. Curva aqui, curva aqui. Aí veja que tem essa quina aqui, ó. Entendeu? Não é mais ou menos um ovo de cabeça para baixo? Então é isso que eu quero que vocês imaginem. Curva desse lado, curva do outro lado. E uma parte arredondadinha aqui. Ok? Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Uma curva aqui e outra curva aqui. Só que quando chega aqui, essa curva assume o formato desse lado aqui, ó. Dessa curva nesse sentido aqui. Entendeu? Pronto. Bom, aí depois o que vocês fazem? Vocês fazem isso. Faz umas curvas aqui. Aí aqui, ó, vocês fazem essa curva, depois faz isso aqui. Aí depois isso. Ó. Tá vendo? Isso aqui, depois uma reta. Aí depois assim e assim. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Depois disso, vocês fazem isso. Isso aqui. Uma outra curva aqui. Uma outra curvinha aqui. Pronto. Aqui está desenhado o nosso morango. Aí o que a gente vai fazer agora? As sementinhas do morango. Tem umas bolinhas oval. No sentido de ovo também. Isso aqui é bem pequenininha. Entendeu? Então aqui estão nossas bolinhas ovais. Vocês vão colocando ela num espaço mais ou menos de distância igual a outras, para poder ficar tudo certinho. Um espaço mais ou menos que tem a mesma distância de uma bolinha a outra. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então aqui está desenhado o nosso morango. Agora vamos pintar o nosso morango. Muito bem, pessoal. Então aqui estamos novamente para dar continuidade ao projeto morango. Ou seja, aprendemos a desenhar o morango. Agora vamos pintar o morango. Porém, antes de mais nada, vamos fazer o fundo. Tenho aqui comigo o lilás bebê, na verdade. E tenho aqui também o violeta. Então vou pegar aqui o lilás e vou fazer isso. Com esse pincel tipo vassoura. Entendeu? Ele é bem clarinho. Mas vocês podem fazer com outra cor que vocês queiram. Então eu vou fazendo assim, ó, como se fossem linhas curvas, ó. Entendeu? Esse lilás bebê, ele é bem clarinho. Geralmente não devemos colocar muita tinta no pincel, mas esse lilás é tão clarinho que a gente não enfrenta nem muito esse problema. Então a gente vai colocando, mas às vezes você tem que tirar excesso do pincel. Aí você vai expandindo do lado onde você deu as pinceladas, como que distribuindo a tinta para os lados, entendeu? Ó. Pronto. Agora o que a gente faz? Eu vou pegar um pouquinho dele e fazer isso, fazer essa linha reta. Tá? Eu não coloquei suficiente cola permanente. Uma cola que você coloca uma tábua para poder fixar o tecido. Também não gosto muito dessa cola, para ser sincero.
Então, aí aqui é o seguinte, eu tenho o violeta aqui comigo, um pouquinho de diluente. Diluente é para fazer com que a tinta dilua mais rápido. E aqui, ó, faço isso aqui no chão. Entendeu? Posso até botar um pouquinho dele aqui também, do lado. Não precisa mais colocar mais. Não precisa colocar mais violeta. Com esse aqui já dá para vocês ir fazendo. Pronto, aí. É isso aí. Então, isso daqui é o nosso, digamos assim, fundo, nosso sombreado. E vocês vão ajeitando. Então é o seguinte, vou encerrar essa parte do vídeo aqui. Na próxima parte, a gente vai começar a pintar propriamente dito o nosso morango. Bom, então aqui eu comecei a encher de vermelho o nosso moranguinho. Nosso moranguinho bonitinho. Quem gosta de morango, eu gosto de morango. Morango é muito bom. E esse aqui é o nosso morango, só que não é de comer, é uma aventura. Então aqui eu vou enchendo nosso morango. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixei essa partezinha aqui, né? Aí eu vou pegar o branco. Pegar o branco que tenho aqui comigo. Deixa eu só colocar mais um pouco de vermelho aqui. Pronto, é o suficiente. Deixa eu limpar o meu pincel. Eu não gosto de misturar as tintas. Vou pegar o branco. Fazendo sem diluente, porque aqui é essa parte aqui que eu tô colocando na hora. Vou colocar mais um pouco dele. Pronto. Quero que esse lado dele esteja iluminado. Só isso que eu preciso. Pronto. Agora depois de colocar o branco, aí a gente vai pegar o amarelo. Que amarelo? Vamos pegar o vinho, tinta vinho. Então já tá aqui. Deixa eu limpar o meu pincel aqui do lado. E vamos pegar esse vinho e vamos fazer isso. Ó, tá vendo aqui o desenho da parte verde? Onde vai ser a coroa do nosso morango. Eu vou contornando aqui, pelo lado de fora, a coroa do nosso morango. Que ela tá fazendo sombra sobre o nosso morango. E aqui a gente vai aqui, ó. Esse é o pincel número 10, viu, gente? Isso aqui, ó. Só para explicar, o pincel que eu fiz o sombreado por trás do nosso morango foi um pincel tipo vassoura, esse aqui, pincel número 20. O meu tá sujo, não liguem, por favor. Isso aqui é de tanto pintar. Então, a gente vai fazendo isso. Ó. Vou colocar mais aqui, quero bastante. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Agora, simplesmente eu vou limpar o meu pincel, tirar o excesso. Deixei ele limpinho, bonitinho, da Silva. E contornar dos lados. Trazer a tinta que está no lado dos traços, vamos dizer assim. Ou seja, ao invés de eu vir para cá e puxar tudo, não. Puxo só das beiradinhas, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Vou pegar só um pouquinho aqui. Pronto, é isso aí, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa interessante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa interessante. Então eu queria que vocês
prestasse bastante atenção. Aqui eu tenho um amarelo ouro. Eu poderia muito bem fazer um monte de pintinha preta e acabou, mas não. Vou tentar me aproximar um pouco da realidade do nosso morango. A gente vai pegar esses amarelos e vai fazer assim. Colocar um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Aqui. Ele não vai ficar assim não, gente. Depois ele vai definir ele melhor. Aqui. Aqui. Então aqui terminamos. Então a gente colocou essas bolinhas aí amarela no sentido oval, né, um formato de ovo mais ou menos, né, em todo o nosso morango. Aí a gente vai pegar o vinho, a cor vinho, vai fazer na lateral deles, ó. Tá vendo? Na lateral dele, de cada um. Tá vendo? Aí eu vou finalizar esses aqui para vocês verem. Pronto. Tá fácil de acompanhar, tá, gente? Primeiro fiz as pontinhas, as bolinhas amarela, né? E agora eu tô contornando dos lados dessas bolinhas, desses ovais amarelos, vamos dizer assim. E aí eu vou fazendo isso, ó. Eu vou esfumaçando em apenas um dos lados. Esses contornozinhos que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Ó, fiz o contorno. Se for necessário, tiro o excesso de tinta. Se for necessário tirar a tinta daqui, tire. Entendeu? E vai fazendo isso. Esfumaçando um dos lados. Entendeu? E assim você faz em todas. Muito bem, pessoal. Um detalhezinho que eu ia esquecendo de explicar para vocês. Então veja que aqui a luz está batendo aqui no nosso morango do lado direito. Eu poderia muito bem fazer toda a lista aqui, ó, com vinho ao redor do nosso morango vermelho, entendeu? Passando por aqui, ó. Mas em vez disso eu escolhi botar um pouco de branco aqui. Então nesse caso, a luz está batendo aqui, ela está empurrando a sombra para lá. Aí vocês, ó, sombreia para cá. Ou seja, vocês esfumaçam essa parte que está ao redor das sementinhas ovais amarelas pro lado de cá, entendeu? Esfumaça a cor vinho pro lado de cá, pro lado esquerdo, ok? Porque a luz está empurrando ele para cá. E existe um pouquinho mais de vinho aqui, porque existe uma profundidade, entendeu? Ou seja, as sementinhas estão encravadas no nosso morango. Aí quando for aqui, aí que vocês podem variar, fazer dos dois lados, de um lado e assim por diante. Muito bem, pessoal. Eu só queria explicar uma coisa a respeito dessas sementinhas. Bom, daqui a pouco eu vou colocar mais uma camada de amarelo sobre cada uma delas. Eu coloquei só para marcar os locais onde seria a sementinha e ao mesmo tempo fazer um pouco elas para depois colocar ao redor o vinho, não foi? Então daqui a pouco eu vou colocar mais um pouco de amarelo em cada uma delas. Se poderia ser feito o seguinte, poderia fazer uma camada branca em cada uma dessas bolinhas e depois por cima colocar o amarelo, entendeu? Repetir, poderia se colocar uma camada branca em vez do amarelo inicialmente em cada uma dessas sementinhas em forma oval para depois colocar o amarelo, mas eu preferi colocar o amarelo a princípio. Muito bem, aí eu comigo aqui, me atrapalhei um pouquinho, tem um pouquinho de branco misturado com o nosso diluente. Diluente é para quê? Diluente é para fazer com que a tinta se mescle melhor uma a outra e para que ela se dilua melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo um tipo de risco, ó, esses riscozinhos, tá vendo? Fazer um risco aqui, outro aqui, importante, ele parece mais uma teia, como se fosse não. Esse risco ele ficou passando entre uma semente e outra. Mas note, não faça isso em todo o morango. E varie também, ó. Faz um risquinho aqui, outra você faz só uma bolinha, entendeu? E assim por diante. Aí o que é que a gente faz depois disso?
Aí vocês vão com o pincel filete, esse pincel pequenininho, e vão esfumaçando ao redor. Aí, se você vê que tá tirando muita tinta, aí você vai, ó, limpando o pincel, tirando o excesso. Pintura é uma coisa, gente, delicada, entendeu? Tem que ser feito com muito cuidado. Vai tirando o excesso e vai trabalhando. Ah, tem muita tinta aqui, vamos tirar o excesso. Tiramos o excesso e aí a gente vai trabalhando. Ó, você vê que eu tô com o pincel aqui na mão direita, na mão esquerda com um pano, e aí a gente vai fazendo isso. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o reflexo da luz do nosso moranguinho, ok? Muito bem, pessoal. Então veja só, dá um sentido de alto relevo. Tem um pouquinho de diluente aqui, tá vendo? Aí eu vou passando aqui dos lados, ao redor da luz. Isso vai ajudar que a tinta se mescle melhor, no caso do branco, entendeu? Veja só como pintura é uma coisa delicada, realmente uma arte, né? Por isso que o pessoal chama de arte, chamamos de arte, melhor dizendo. Muito bem, agora se vocês acharem que precisa, por exemplo, em algumas áreas, colocar um pouco de vinho, vocês vêm com ele, ó. Entendeu? Não, eu acho que borrei aqui, acho que eu passei o branco por cima. Aí vocês saem ajeitando. É como se você estivesse esculpindo algo, entendeu? Ó, como se você estivesse esculpindo algo, tá vendo? Daí vocês vão tira o excesso e vão ao lado do risco do traço, esfumaçando. Tá vendo? Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos para a coroa do nosso morango, embora essa parte vermelha ainda não tá. Então aqui começamos a fazer o contorno. Contorno não, começamos a preencher onde será a coroa do nosso morango. Bom, então estamos quase terminando aqui o preenchimento do verde na coroa do morango. Olha só, eu pintei todo ele com pincel número 10. Mas aí eu pego um outro pincel, pincel número 2, que é assim, é cortado na lateral, para fazer essa pontinha aqui, entendeu? É por isso, pessoal, uma coisa que eu digo sempre a vocês: aprendam a desenhar o que vocês estão pintando, fica mais fácil você entender. Essa partezinha aqui dobrada, essa aqui, que é essa aqui, tá vendo? Essa aqui, que é essa aqui, a gente vai deixar desse jeito, daqui a pouco vocês vão entender. Pronto, então aí terminamos essa parte. Agora eu vou pegar o verde pântano. Bom, pessoal, vou pegar o verde pântano, que está misturado com um pouquinho de diluente, e vou fazer alguns contornos aqui com um pincel filete. Vou fazendo isso, ó. Eu posso tanto deixar de um lado o verde pântano e do outro botar branco, mas não, vou preferir botar logo o verde pântano nos dois lados. Eu vou preferir também fazer assim. Vendo? Aí aqui, veja bem, aqui imagine um traço imaginário e aqui ele continua. Por quê? Porque a gente vai esfumaçar aqui, ó. Olha só, pintura realmente é para quem tem paciência, entendeu? Quem gosta de detalhe, quem gosta de caprichar, entendeu? Olha só, viu aí? Pegou?
Aí aqui a gente faz o seguinte, ó. Como se tivesse uma linha imaginária com verde pântano. E aqui no verde eu continuasse. Só que essa linha ela vai ser esfumaçada pro lado esquerdo. Ó. Entendeu? Vai pegando aí. Aqui, imaginemos uma linha, ó. Não fizemos essa linha? Pronto. Aí vocês vão treinando aí em casa. Aí daqui a gente vai esfumaçando para esse lado de cá. Entendeu? Vocês vão treinando em casa. Porque aí isso vai criar um padrão de pintura na mente de vocês. E com o tempo vocês vão fazer sozinhos. Não vão precisar ver meus vídeos. Aí aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui. Tá vendo como tá ficando legal, gente? Tô gostando do nosso morango. Que morango lindo. Esse morango aqui é maravilha. Quer ver um morango tão lindo? Pronto aí, ó. Aí vocês dizem, isso é porque é o seu, né? Existem pintores muito melhor do que vocês. Do que você. Aí vocês dizem isso pra mim. É, na verdade existe. Muitos pintores melhores do que eu. Mas eu faço o meu. Então aí eu vou fazendo isso. E aqui eu pego, boto um pouquinho aqui de... Como é que chama? Como é o nome dessa tinta mesmo, pessoal? Ah, lembrei. Verde pântano. Eu gosto muito do verde pântano. Eu poderia estar utilizando aqui o verde oliva. Podia estar utilizando aqui o sépia. Ó, fiz um riscozinho aqui. Outro aqui. E vou esfumaçando. Ó, pessoal, isso aqui são detalhes interessantes que eu estou passando para vocês. Aí aqui, ó. Um risco aqui. Tá vendo? E aqui ele vai para cima. E misturado com verde pântano tem o nosso amigo diluente. Agora aqui é que eu vou fazer, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o branco, ó, e colocar aqui, ó, no contorno. E ele vai continuar até em cima, ao lado do verde pântano, que é esse aqui, ó. Entendeu? Na verdade, isso aqui é a luz. Ó, tá vendo? Vamos colocar aqui ao lado do verde pântano que está do outro lado. Na verdade, vocês vão colocando e vão esfumaçando logo, porque eu quero mostrar logo essa parte de vocês, para vocês perceberem a relação de luz e sombra. Ó, luz de um lado, sombra do outro. Sombra do que esse verde pântano aqui, que é a parte mais escura. Quando ficar a tinta dura, vocês misturam com diluente, como eu estou fazendo aqui, né? Vou colocar aqui. Depois disso, o que é que vocês fazem? Vamos só na esfumaçagem. Ó, vocês vão esfumaçando aqui, ó, na lateral, tá vendo? Na beirada do traço, não totalmente dentro do traço, que aí você traz a tinta toda e você pode estragar um pouco o trabalho. Aqui, ó, na lateral do traço branco, do lado. Se vocês não conseguirem fazer com esse pincel, você vai com filete mesmo, ó. Fazer aqui com filete. Deixa eu tirar aqui o excesso para vocês verem, ó. Entendeu? Vai trabalhando, tirando o excesso quando vocês acharem necessário. Entendeu? É assim que a gente faz. Ó, viu aí? Ficou bonito, não ficou? Ficou. E aqui a gente pega aqui, ó, coloca aqui um pouquinho, coloca um pouquinho, um tracinho branco aqui, ó, no meio do, sei lá como é o nome disso, esse cabinho do nosso amigo que faz parte da coroa do nosso moranguinho. Muito bem, pessoal, sei que vocês estão de água na boca para morder esse morango, mas por favor não façam isso, vocês vão se arrepender. É apenas uma pintura, tô brincando. Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui eu tenho um pouquinho de verde, que na verdade esqueci de dizer o nome, é o verde folha.
O verde, por sinal, que eu gosto muito. Então aí eu pego um pouquinho de branco e misturo com esse verde folha. Entendeu? Ó. E coloco ele aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com filete, que é melhor. Coloco ele aqui. Ele é a dobra desse, como é que chama? Dessa parte aqui pontiaguda da coroa do nosso morango. Entendeu? Ó, é a dobrinha. Simplesmente o que eu fiz para fazer essa dobra? Só isso que eu fiz. Eu peguei um pouco de verde folha e misturei com branco. E deu isso aí. Ok? Então o nosso morango está quase terminado. Bom, pessoal, nosso morango está praticamente pronto. Então é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que eu iria dar uma segunda mão nessas sementinhas em forma de ovo que está no nosso morango? Então estou fazendo isso, estou quase terminando, já adiantei um pouco. E aqui eu vou, ó, fazendo isso. Entendeu? Lembra que a princípio, no começo do vídeo, eu apenas tinha marcado para depois colocar ao redor o nosso vinho, a nossa cor vinho? Pois é, tinha só marcado para poder fazer aquele sombreamento com vinho, conforme no início do vídeo. A parte que eu começo a pintar realmente a parte vermelha do morango. Mas eu falei também que eu poderia marcar só com branco, lembra? Em vez de botar amarelo a princípio, coloquei porque é a minha preferência, eu poderia colocar branco. Aí no caso aqui eu coloquei uns três sementinhas brancas aqui, para depois eu colocar por cima o amarelo, ó. Entendeu? Só para vocês verem como fica. Fica praticamente a mesma coisa, é só uma opção. Bom, pessoal, então aí está o nosso morango. Espero que vocês tenham gostado do nosso morango. Por favor, pessoal, compartilhe meus vídeos, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Por favor, comentem. Se tiverem alguma pergunta, não precisa nem pensar nem meia vez, quanto mais 2 vezes ou uma vez. Podem perguntar que eu respondo, entendeu? E podem sugerir vídeos. E por favor, pessoal, dê uma olhada lá no meu blog, que é todasascoresdaarte.blogspot.com.br. Lá na arte do meu canal tá um ícone lá do meu blog, ok? Eu vou deixar também na descrição aí embaixo o meu blog. Lá vocês vão ver o meu Twitter, vão ver minha página no Facebook, minha loja virtual, entendeu? Foto de outros trabalhos meus e assim por diante. Então, pessoal, brigadão aí. Até o próximo vídeo, onde ensinaremos a pintar outras frutas, como por exemplo abacate aberto, bonequinhas e tantas outras coisas. Então, pessoal, até lá, do canal Arte com Marcos Pedro. Pronto, é o suficiente. Deixa eu limpar o meu pincel. Eu não gosto de misturar as tintas. Vou pegar o branco. Tô fazendo sem diluente, porque aqui é essa parte aqui que eu tô colocando na hora. Vou colocar mais um pouco dele. Pronto. Quero que esse lado dele esteja iluminado. Só isso que eu preciso. Pronto. Agora, depois de colocar o branco aí, a gente vai pegar o amarelo. Que amarelo. Vamos pegar o vinho, tinta vinho. Então já tá aqui. Deixa eu limpar o meu pincel aqui do lado. E vamos pegar esse vinho e vamos fazer isso. Ó, tá vendo aqui o desenho da parte verde? Onde vai ser a coroa do nosso morango. Eu vou contornando aqui, pelo lado de fora.
coroa do nosso morango, que ela tá fazendo sombra sobre o nosso morango. E aqui a gente vai aqui, ó. Esse é o pincel número 10, viu, gente? Isso aqui, ó. Só para explicar, o pincel que eu fiz o sombreado por trás do nosso morango foi um pincel que pode fazer com outra cor que vocês queiram. Então eu vou fazendo assim, ó, como se fossem linhas curvas, ó. Entendeu? Esse lilás bebê, ele é bem clarinho. Geralmente não devemos colocar muita tinta no pincel, mas esse lilás é tão clarinho que a gente não enfrenta nem muito esse problema. Então a gente vai colocando, mas às vezes você tem que tirar excesso do pincel. Aí você vai expandindo do lado onde você deu as pinceladas, como que distribuindo a tinta para os lados, entendeu? Ó. Pronto. Agora o que a gente faz? Eu vou pegar um pouquinho dele e fazer isso, fazer essa linha reta. Tá vendo? Eu não coloquei suficiente cola permanente. Então, cola que você coloca uma tábua para poder fixar o tecido. E também não gosto muito dessa cola, para ser sincero. Então, aí aqui é o seguinte, eu tenho o violeta aqui comigo, um pouquinho de diluente. Diluente é para fazer com que a tinta dilua mais rápido. Muito bem, pessoal, aqui sou eu de novo, Marcos Pedro, do canal Arte com Marcos Pedro, e estou aqui com o objetivo de ensinar vocês a desenhar um morango, né? A pintar um morango. Porém, primeiro a gente precisa saber como desenhar um morango, né? Porque como é que vai ser as coisas se a gente não souber desenhar um morango? Então eu quero que vocês imaginem um ovo de cabeça para baixo. Curva aqui. Aqui. Aí veja que tem essa quina aqui, ó. Entendeu? Não é mais ou menos um ovo de cabeça para baixo? Então é isso que eu quero que vocês imaginem. Curva desse lado, curva do outro lado. E uma parte arredondadinha aqui. Ok? Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Uma curva aqui e outra curva aqui. Só que quando chega aqui, essa curva assume o formato desse lado aqui, dessa curva nesse sentido aqui, entendeu? Pronto. Bom, aí depois o que vocês fazem? Vocês fazem isso. Faz umas curvas aqui. Aí aqui, ó, vocês fazem essa curva, depois faz isso aqui. Aí depois isso. Ó. Tá vendo? Isso aqui, depois uma reta. Aí depois assim e assim. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Depois disso, vocês fazem isso. E aqui, ó. Faça isso aqui no chão. Entendeu? Então você tem que botar um pouquinho dele aqui também, do lado. Não precisa mais colocar mais. Não precisa colocar mais violeta. Com esse aqui já dá para vocês ir fazendo. Pronto, aí. É isso aí. Então, isso daqui é o nosso, digamos assim, fundo, nosso sombreado. E vocês vão ajeitando. Então é o seguinte, vou encerrar essa parte do vídeo aqui. Na próxima parte, a gente vai começar a pintar propriamente dito o nosso morango.
Bom, então aqui eu comecei a encher de vermelho o nosso moranguinho. Nosso moranguinho bonitinho. Quem gosta de morango? Eu gosto de morango. Morango é muito bom. E esse aqui é o nosso morango, só que não é de comer, é uma aventura. Então aqui eu vou enchendo nosso morango. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixei essa partezinha aqui, né? Aí eu vou pegar o branco. Pegar o branco que tenho aqui comigo. Deixa eu só colocar mais um pouco de vermelho aqui. Isso aqui. Uma outra curva aqui. Uma outra curvinha aqui. Pronto. Aqui está desenhado o nosso morango. Aí o que a gente vai fazer agora? As sementinhas do morango. Tem umas bolinhas oval. No sentido de ovo também. Isso aqui é bem pequenininha. Entendeu? Então aqui estão nossas bolinhas ovais. Vocês vão colocando ela num espaço mais ou menos de distância igual a outras, para poder ficar tudo certinho. Um espaço mais ou menos que tenha a mesma distância de uma bolinha a outra. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então aqui está desenhado o nosso morango. Agora vamos pintar o nosso morango. Muito bem, pessoal. Então aqui estamos novamente para dar continuidade ao projeto morango. Ou seja, aprendemos a desenhar o morango. Agora vamos pintar o morango. Porém, antes de mais nada, vamos fazer o fundo. Tenho aqui comigo o lilás bebê, na verdade. E tenho aqui também o violeta. Então vou pegar aqui o lilás e vou fazer isso. Com esse pincel tipo vassoura. Entendeu? Ele é bem clarinho. Não sei se pode